Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Vamos falar um pouco sobre princípios de calorimetria, mais especificamente sobre calor sensível, calor latente e equilíbrio térmico. Vamos considerar aqui a curva de aquecimento da água. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma amostra de água sólida de gelo, inicialmente numa temperatura de menos 20 graus Celsius. Então, vamos pegar essa amostra de gelo a menos 20 graus Celsius e vamos aquecer o sistema. Então, à medida que a gente aquece o sistema, o que acontece com a temperatura? A temperatura aumenta, a temperatura se modifica. Quando a gente cede calor para o sistema, a sua temperatura se modifica. Esse calor que está provocando uma mudança de temperatura no sistema é o que a gente chama de calor sensível. Calor sensível é aquele calor que a gente cede ao sistema e provoca uma mudança na temperatura dele. Agora notem o seguinte, à medida que eu vou aquecendo, o sistema em algum momento vai chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Quando o gelo chegar à temperatura de 0 graus Celsius, o calor que eu ceder ao sistema não vai provocar uma mudança na temperatura, mas sim vai provocar uma fusão do gelo, vai provocar uma mudança de fase. Então, esse calor é o que a gente chama de calor latente. É o calor que a gente cede ao sistema, mas não vai provocar mudança de temperatura. Ele vai modificar a fase, tá certo? Vai provocar uma mudança no estado físico. Então, à medida que eu vou aquecendo o sistema, mais gelo vai se transformando em água líquida. Enquanto o gelo não se transformar totalmente em água líquida, a temperatura não vai se modificar, ok? Depois que todo o gelo se transforma em água líquida, aí a temperatura volta a subir. E aí, nesse caso, o aquecimento do sistema provoca uma mudança na temperatura e aqui eu também tenho calor sensível novamente, ok? Quando a água chega à temperatura de 100 graus Celsius, a sua temperatura para de aumentar. Quando a água líquida chega à temperatura de 100 graus Celsius, eu tenho novamente uma mudança de fase. A água vai passar para o estado gasoso. E aqui eu também tenho calor latente, certo? Então, todo o calor que eu for ceder para o sistema vai provocar uma mudança no estado físico. Enquanto toda a água líquida não se transformar em vapor de água, a temperatura não muda, ok? Depois que todo o líquido se transforma em vapor, aí sim a temperatura volta a subir e eu tenho calor sensível novamente. O calor que eu ceder para o sistema vai provocar mudança na temperatura. Então, o calor sensível provoca a mudança na temperatura. O calor latente mantém a temperatura constante e modifica a fase, modifica o estado físico. Então, por exemplo, eu tenho calor latente de fusão, calor latente de vaporização. A gente também pode falar em calor latente de sublimação, para o processo de sublimação, obviamente. E o contrário também é possível, tá? A gente pode falar no calor latente de solidificação, né? Passando do líquido para o sólido. E também a gente pode falar em calor latente de condensação, que seria do vapor para o líquido. A quantidade de calor que eu preciso ceder ou retirar de um determinado corpo para ele mudar de fase é igual à sua massa multiplicado pelo seu calor latente. Então, Q é a quantidade de calor, M vai ser a massa e L vai ser o calor latente. Calor latente, ele varia de substância para substância, ok? E o calor de fusão, ele é diferente do calor de vaporização, por exemplo. Para o caso da água, o calor latente de fusão vale 80 calorias por grama. E o calor latente de vaporização vale 540 calorias por grama. Isso significa que eu preciso ceder para a água 80 calorias para fundir 1 grama de gelo na temperatura de 0 graus Celsius, ok?
Da mesma maneira, eu preciso ceder 540 calorias para a água líquida a 100 graus Celsius para que 1 grama passe para o estado de vapor. Como a fusão e a solidificação são processos opostos, né? A fusão é do sólido para o líquido e a solidificação é do líquido para o sólido, o calor latente de fusão sendo 80 calorias por grama, o calor latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. E no caso da vaporização, é o processo inverso da condensação. Então, o calor latente de vaporização sendo 540 calorias por grama, o calor latente de condensação é menos 540 calorias por grama. Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Qual é a energia necessária para vaporizar 50 gramas de água a 100 graus Celsius? Dado calor latente de vaporização igual a 540 calorias por grama. Então, a gente começa escrevendo a equação. Calor é igual a massa vezes o calor latente, que nesse caso é o calor latente de vaporização. A massa de água é de 50 gramas e o calor latente de vaporização vale 540 calorias por grama. Então, se a gente multiplicar 50 por 540, a gente vai encontrar 27.000 calorias, que é a mesma coisa que 27 quilocalorias. Então, essa é a quantidade de energia que eu preciso ceder para 50 gramas de água a 100 graus Celsius vaporizarem. Vamos resolver um segundo exercício. Ele diz: qual é a massa de água que congela quando são removidas 480 calorias de energia sob a forma de calor de água a 0 graus Celsius? Calor latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. Então, calor é igual a massa vezes calor latente, que nesse caso é de solidificação. Então, a gente removeu 480 calorias dessa água. Então, o valor de Q é menos 480 calorias. A massa é o que a gente quer encontrar e o calor latente de solidificação vale menos 80 calorias por grama. Trocando de lado, fica 80m igual a 480. Então, M é 480 dividido por 80. 480 dividido por 80 dá 6 gramas. Então, quando eu removo 480 calorias sob a forma de calor de água a 0 graus Celsius, eu observo o congelamento de 6 gramas de água, ok? Eu observo a formação de 6 gramas de gelo. Vamos então falar um pouco agora sobre o calor sensível. A gente viu que o calor sensível é aquele calor que provoca uma mudança de temperatura. A gente pode calcular o calor sensível usando essa equação aqui, ó. Quantidade de calor cedida ou recebida é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, que é a quantidade de calor, M é a massa, C o calor específico e o ΔT, variação de temperatura. O calor específico, ele varia de substância para substância, ok? Então, por exemplo, o gelo tem um calor específico de 0,5 calorias por grama por grau Celsius, enquanto que a água líquida tem um calor específico de 1 caloria por grama por grau Celsius. O que significa dizer que a água tem um calor específico de 1 caloria por grama por grau Celsius? Significa que para eu aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, eu preciso ceder para essa quantidade de água uma quantidade de energia sob a forma de calor que é igual a 1 caloria. No caso do gelo, para eu aumentar a temperatura de 1 grama de gelo em 1 grau Celsius, eu preciso ceder 0,5 calorias sob a forma de calor para essa amostra de gelo. De um modo geral, o calor específico ele varia com a temperatura. Porém, para uma faixa de temperatura estreita, a gente pode considerar que o calor específico ele é constante, ok? Outro conceito importante é o da capacidade térmica. A capacidade térmica é simplesmente a massa multiplicada pelo calor específico.
Então, a gente observa o seguinte, ó, o calor específico, ele é específico da substância e não depende da massa, não depende da quantidade da substância. Por exemplo, 1 litro de água e 2 litros de água possuem o mesmo calor específico, porque é a mesma substância. Então, o calor específico é 1 caloria por grama por grau Celsius. Porém, possuem capacidades térmicas diferentes, porque a capacidade térmica varia com a massa. Então, 1 litro de água possui uma capacidade térmica de 1.000 calorias por grau Celsius, enquanto que a capacidade térmica de 2 litros de água é igual a 2.000 calorias por grau Celsius. E o que significam esses valores? No caso de 1 litro de água, ele possui uma capacidade térmica de 1.000 calorias por grau Celsius. Isso significa que para eu aumentar a temperatura de 1 litro de água em 1 grau Celsius, eu preciso ceder 1.000 calorias para essa amostra de água. Por outro lado, para eu aumentar a temperatura de 2 litros de água em 1 grau Celsius, eu preciso ceder o dobro. Eu preciso ceder 2.000 calorias para aumentar essa temperatura em 1 grau Celsius. Podemos raciocinar de outra maneira. Se a gente ceder a mesma quantidade de energia sob a forma de calor para ambos os sistemas, quem tem a maior capacidade térmica sofre a menor variação de temperatura. Vamos resolver esse exercício aqui, ó. Qual é a energia necessária para elevar a temperatura de uma amostra de água de 20 gramas inicialmente a 25 graus Celsius para 75 graus Celsius? Então, percebam, nós temos uma amostra de água de 20 gramas e nós queremos elevar sua temperatura de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius. Eu quero saber qual é a energia sob a forma de calor que eu preciso ceder para essa amostra de água para que ocorra essa variação de temperatura, ok? Então, vamos lá, ó. Calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, a massa é 20 gramas, o calor específico vale 1 caloria por grama por grau Celsius e a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Notem que saiu de 25 para 75, então a variação é o final menos o inicial. 75 menos 25 dá 50 graus Celsius. E agora é só multiplicar. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 50 dá 1.000. Então, eu preciso ceder 1.000 calorias para uma amostra de água de 20 gramas, que está inicialmente a 25 graus Celsius, para que a sua temperatura passe a ser 75 graus Celsius. A gente pode colocar assim também, ó, 1.000 calorias é a mesma coisa que 1 quilocaloria. Temos aqui um outro exercício. Qual é a temperatura final de uma amostra de água de 30 gramas, inicialmente a 15 graus Celsius, ao cedermos 600 calorias para ela? Então, vamos lá. Ó. Calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. O calor aqui é 600 calorias. A massa é de 30 gramas. O calor específico, 1 caloria por grama por grau Celsius. E a variação de temperatura é o que a gente precisa saber. 30 vezes 1 dá 30. Então, eu tenho aqui, ó, 600 é igual a 30 ΔT. Então, eu posso dizer que 30 ΔT é igual a 600. ΔT vai ser 600 dividido por 30. E isso é igual a 20 graus Celsius. Então, eu tenho que a variação da temperatura é 20 graus Celsius. A temperatura final dessa amostra de água vai ser a temperatura inicial, que era 15 graus Celsius, mais a variação da temperatura, que é 20 graus Celsius. 15 mais 20, 35 graus Celsius. Então, essa é a temperatura final.